já teve dúvidas quando o assunto for relacionado à pastilha de freio? O que é uma pastilha de freio? Para que ela serve? Qual a sua importância na motocicleta? Se sim, fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar cada detalhe sobre pastilha de freio. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luiz Milanese, eu sou CEO fundador da empresa Cabeça Motos e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre pastilha de freio. Qual a sua principal função na motocicleta? Qual a sua composição? Do que ela é feita? E quais os principais tipos que a gente encontra hoje no mercado? Pessoal, e de bônus eu vou deixar no final desse vídeo uma recomendação de qual o período correto para a troca da pastilha de freio. Então coloque nos comentários se você tem dúvidas qual é a época correta de fazer a troca de pastilhas de freio. Bom pessoal, acho que a gente pode começar falando sobre o que é uma pastilha de freio, tá? Então para quem não conhece, ela tem esse formato, são sempre vendidas em duplas, né? A recomendação de troca é para ser feita as duas, não somente uma, então vai ser vendido parzinho. Aqui a gente tem uma pinça de freio, tá? E aqui dentro vai ter as pastilhas de freio. Aqui, ó. Aqui são as duas, ó. Elas vão ficar alojadas numa peça assim, chamada pinça de freio. E aqui a gente tem o disco de freio. Então vocês vão encontrar na roda, esse disco de freio vai estar ligado ao cubo, e geralmente na roda vocês vão encontrar assim, ó, a pinça de freio com as pastilhas dentro, certo? Ligada ao disco de freio. Essas pastilhas, por intermédio do fluido de freio, ela vai exercer uma pressão no disco de freio. Então quando você aciona a alavanca de freio, essa pastilha, ela entra em contato com o disco por meio de atrito, ela vai friccionar o disco e vai reduzir a velocidade da motocicleta até ela parar. Então essa é a principal função de uma pastilha de freio, é reduzir a velocidade da motocicleta ou fazer ela parar. As pastilhas de freio geralmente são compostas por materiais ligantes, materiais orgânicos e materiais metálicos. E esse sistema de freio que utiliza a pastilha de freio tem uma eficiência muito grande. Ela passa mais conforto para o motociclista, mais segurança e a frenagem também é realizada em menos tempo. Bom pessoal, então aqui eu trouxe os 3 tipos que a gente encontra hoje no mercado, né, com mais frequência. Aqui a gente tem a orgânica, tá? Temos a semimetálica e temos a metálica. Então, o primeiro ponto é que geralmente na embalagem você já consegue diferenciar uma da outra, certo? Geralmente ela vem escrito, vem mostrando o que é a composição de cada uma. Segundo ponto é que a gente pode observar que existem diferentes colorações dependendo do tipo de pastilha, né? Então a tonalidade da coloração fica diferente dependendo do tipo da pastilha que a gente tem. Então aqui a gente tem uma pastilha orgânica, tá? Ela é mais escura, a tonalidade dela é um marrom mais escuro. Ela é uma pastilha feita somente com materiais orgânicos e materiais ligantes para unir esses materiais orgânicos. Geralmente o pessoal utiliza fibra de carbono, né, na composição dessas pastilhas. Elas são pastilhas um pouco menos duráveis, tá? São pastilhas silenciosas, protegem o disco de freio, né, contra o desgaste, sendo trocada na época certa, né, pessoal? A gente tem que respeitar sempre o limite de troca para não danificar o disco de freio. Então ela tem um custo mais baixo, mas também a durabilidade dela é um pouco menor. Esses materiais orgânicos e os semimetálicos e metálicos também, se a gente quiser criar uma linha de raciocínio assim, seria mais ou menos assim, tá? Os materiais orgânicos, eles são mais macios. A tendência deles é sofrer um desgaste maior no mesmo período de tempo. Então por isso que o custo dele também é mais baixo. Aí a gente tem as pastilhas semimetálicas, né, que a coloração dela já fica um pouco mais acinzentada. Elas têm materiais orgânicos, materiais metálicos, como cobre, como aço e outros metais. Elas oferecem um melhor desempenho na frenagem, né, em altas temperaturas,
são mais duráveis que as pastilhas orgânicas e tem um custo também um pouco mais elevado. E daí por último a gente tem as pastilhas metálicas, né, que pode ver que ela é bem acinzentada e elas têm umas manchinhas amarelinhas na composição, tá? Então essa aqui não tem material orgânico, ela só tem metais e materiais ligantes. O custo da pastilha metálica é um pouco mais alto que as demais, mas também a durabilidade dela é maior. Esse tipo de pastilha a gente recomenda em condições mais extremas de uso, né? Por exemplo, uma moto de trilha, um motoboy é interessante usar essa pastilha porque ele utiliza muito freio, aquece bastante. Outro ponto interessante, pessoal, para trazer é que não sei se vocês notaram que a orgânica aqui ela é totalmente lisa e a semimetálica e a metálica ela tem algumas ranhuras, né? Ela tem um corte na pastilha. Esse corte facilita a dissipação do calor, ou seja, tanto a pastilha como o disco de freio vão aquecer menos quando existe esse corte. Bom, pessoal, então a gente percebe que pastilha de freio não é tudo igual, né? Tem diferenças, por isso a diferença de preço. Então muitas vezes quando tu paga muito barato numa pastilha de freio, não quer dizer que vai ter a melhor qualidade. E também não quer dizer que tu vai ter a maior durabilidade. Esse é o ponto crucial de uma pastilha de freio de boa qualidade. Às vezes paga um pouco mais caro, mas a durabilidade dela vai ser maior. E esse custo ele vai ser dissolvido ao longo do tempo. Bom, pessoal, e qual é o período certo para realizar a troca dessas pastilhas de freio? Isso vai depender muito de alguns fatores. Por exemplo, qual a composição da pastilha? Então, se você utilizou uma pastilha de melhor qualidade, a durabilidade dela vai ser maior, ou vice-versa. Qual é o ambiente que o motociclista anda, né? Quais as condições de uso, qual é o modo de frenagem dele. Tudo isso influencia na motocicleta, né? No desempenho dela e na durabilidade dessas pastilhas. Uma pastilha pode durar entre 5 até 30 mil quilômetros. 5 é um caso muito extremo, uma pastilha de muito baixa qualidade, né? Em condições muito severas, né? Podendo chegar até 30 em condições razoáveis, de tráfego, onde a pessoa acaba utilizando pouco o freio. Geralmente isso ocorre em deslocamentos, né, intermunicipais ou interestaduais, onde o motociclista ele acaba andando bastante com a moto e utilizando muito pouco freio. Então a durabilidade da pastilha relacionada à quilometragem ela aumenta bastante. Mas dois pontos que vale a pena frisar, tá, pessoal? Uma é sempre consultar o manual de instruções, né? Vamos ver o que o fabricante da sua motocicleta está recomendando, porque a durabilidade varia de motocicleta para motocicleta, né, dependendo de como o conjunto funciona. E também, outro ponto muito interessante é averiguar de tempo em tempo como que está a durabilidade dessa pastilha. Pede para o mecânico retirar a pinça ali, dar uma olhadinha, em alguns casos nem precisa retirar a pinça, ver o estado da pastilha, se necessita da troca ou não, para depois desmontar. Então, esses dois pontos são bastante importantes, né, para a segurança do motociclista. Pastilha de freio junto com o conjunto de freio é um item extremamente importante, pessoal. Então, não dá para ser relapso com isso, não dá para deixar para depois. É bastante importante estar sempre averiguando esses itens. Eu sei que esse tema é bastante amplo, né? Eu ainda quero fazer um vídeo sobre todo o sistema de freio, como que é o funcionamento, líquido adequado para ser utilizado. Hoje a gente focou só em pastilha de freio, só nesse componente do sistema de freio. Tá? Espero que esse conteúdo tenha sido de enorme importância para vocês, tenha esclarecido. Se você gostou, compartilha com o amigo. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, para a gente poder atingir mais pessoas e também levar mais conhecimento para sua casa. Eu gostaria do fundo do meu coração agradecer a todos que ficaram até o final do vídeo. Um forte abraço e bora dar marcha no foguete!